Eu o acusei da pior coisa. E ele não negou. Hoje eu vou contar a história mais difícil e mais humilhante da minha vida. Uma história que me fez sentir a pessoa mais estúpida do mundo, mas que no fim me ensinou o verdadeiro significado do amor. E tudo começou com uma mensagem de texto. Eu e o Rafael, meu namorado, estávamos juntos há 3 anos. Eram os melhores anos da minha vida. Sincero, carinhoso, meu melhor amigo. E eu confiei nele cegamente. Até o dia em que ele deixou o celular desbloqueado na mesa de café. E uma notificação apareceu. É de um contato salvo como Doutora Camila. Rafael, os exames da estrela estão perfeitos. Precisamos marcar a fase final o mais rápido possível. Meu coração parou. Não bateu mais forte, parou. Doutora Camila. Eu me lembrei na hora. Era a ex dele. Uma médica que ele tinha terminado há anos, mas que, segundo ele, ainda eram amigos. Ok, amigos. Mas estrela? Que tipo de apelido carinhoso era esse para um exame? E fase final? Fase final do quê? Minha mente imediatamente foi para o lugar mais sombrio. Fase final de um caso. Eu fiquei paralisada. Minhas mãos começaram a suar. Eu copiei o número e salvei no meu celular. Nos dias seguintes, eu virei uma detetive. Eu não dormia. Eu vivia ansiosa, esperando ele adormecer para pegar o celular de novo. E as mensagens só pioravam. A compatibilidade é 100%. Podemos arriscar perder. Ela não pode saber ainda. O estresse seria muito ruim para ela. Eu sei que eu estou arriscando tudo, mas eu preciso fazer isso. Para mim, cada mensagem era um prego no caixão do nosso namoro. Compatibilidade 100%. Com certeza ele estava falando que eram almas gêmeas. Ela não pode saber? Claro, eu não podia saber da traição. Arriscando tudo? Ele estava arriscando o nosso relacionamento por aquela mulher. Eu contei para as minhas amigas. Todas me disseram a mesma coisa. Ele está te traindo, amor. Você precisa se proteger. E eu acreditei nelas. Eu comecei a criar distância. E ele percebeu, é claro. Ele me perguntava o que havia de errado. E eu dizia que estava cansada, com o estresse do trabalho. Mas por dentro, eu estava sendo devorada pela dor e pela raiva. Até que eu não aguentei mais. Em uma noite, depois de ver mais uma mensagem, eu explodi. Eu joguei o celular dele na cama e disse: "Quem é a estrela, Rafael?" Ele ficou branco. Olhou para mim com os olhos cheios de um desespero que eu não entendi na hora. Ele apenas balançou a cabeça. "Por favor, não faça isso agora." E eu gritei: "Não faço o quê? Enfrentar a verdade? Eu sei tudo sobre você e Camila." Ele se sentou na cama, com o rosto entre as mãos. E aí veio a parte que me destruiu. Ele não negou. Ele não gritou. Ele não me chamou de louca. Ele apenas disse com a voz abafada: "Eu entendo por que você está pensando isso. Eu sinto muito." Sente o quê? Sente por ter me traído? Senti o chão abrir por debaixo dos meus pés. Eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. Eu chorei, eu gritei,
Eu disse coisas horríveis e ele ficou ali, quieto, aguentando tudo como se ele merecesse. Eu saí do quarto, dormi na sala naquela noite. Eu decidi que ia terminar tudo no dia seguinte. Meu coração estava em pedaços, mas eu tinha minha dignidade. Eu acordei no dia seguinte com os olhos inchados e fui para a cozinha. Ele estava lá, sentado à mesa. Ao lado dele havia uma pasta de documentos. Ele me pediu para sentar. Eu disse que não tinha nada para conversar. E ele, com a voz calma, disse: "Por favor, são 5 minutos. Depois, se você ainda quiser, eu me vou da sua vida para sempre." Eu sentei, com os braços cruzados, pronta para o que viesse. E ele empurrou a pasta para mim. "Eu queria que você visse isso." Eu abri a pasta. A primeira página era um laudo médico, com o nome da minha mãe em cima. E embaixo, a palavra cirrose. Minha mãe estava na lista de espera para um transplante de fígado há 2 anos. Eu sabia disso, claro. Mas o que eu não sabia era o que vinha a seguir. A segunda página era outro laudo, com o nome dele, Rafael. E o resultado? Doador, 100% compatível. Eu levantei os olhos para ele, sem entender nada. E ele começou a explicar com a voz embargada. "A doutora Camila é a médica responsável pelo transplante. Ela não é minha ex, é a hepatologista-chefe do hospital. Estrela era o codinome que eles deram ao meu fígado, porque a compatibilidade era perfeita, uma raridade." Ele me mostrou as mensagens no celular dele. "Ela não pode saber ainda." Era sobre minha mãe, sobre o risco dela saber que o namorado da filha se submeteria a uma cirurgia tão arriscada por ela. Eu estou arriscando tudo. Era ele arriscando a própria vida, a saúde dele, por nós. Ele me contou que vinha fazendo todos os testes há meses, às escondidas, que ele tinha medo da cirurgia, medo de não acordar, mas que o medo maior era o de me ver sofrer com a doença da minha mãe. Ele não me contou porque não queria que eu me sentisse em dívida, ou que o impedisse por medo. Ele não negou as minhas acusações na noite anterior porque ele sentia que meu sofrimento era culpa dele, por ter me deixado na dúvida, por ter me feito passar por aquilo. Eu olhei para aquele homem, o homem que eu tinha odiado, acusado, julgado, e ele era a pessoa mais generosa e corajosa que eu já conheci. Eu comecei a chorar, mas era de pura vergonha e gratidão. Eu me joguei nos braços dele e pedi 1000 vezes por desculpas. E ele só me abraçava dizendo que estava tudo bem. Hoje, alguns meses depois, minha mãe recebeu um novo fígado. Ela está se recuperando lindamente. E o Rafael? Bem, o Rafael é o meu herói. Aprendi da maneira mais dolorosa possível que o amor não é apenas sobre confiança. É sobre ter fé. É sobre entender que, às vezes,
As pessoas fazem coisas que não entendemos, não porque estão te traindo, mas porque te amam de uma forma que nem conseguimos imaginar. Obrigada por ouvirem a minha história e, por favor, da próxima vez, o coração acelerar, que a mente pular para a conclusão mais escura, que a dor pedir por respostas imediatas, respirem, perguntem, esperem, porque o amor verdadeiro nem sempre grita. Às vezes, ele só trabalha em silêncio, preparando o chão para que a gente não precise cair. Às vezes, o silêncio não é ausência, é proteção.